cada um de nós, para a honra e para a glória do Senhor. Amém. Graça e paz, igreja. Graça e paz, vocês que nos assistem aí das suas casas. Queridos, eu queria que vocês abrissem o livro de João, e nós vamos começar no capítulo 3, a partir do versículo 29 até o versículo 30. 2 versículos. Olha que coisa linda que diz a palavra do Senhor. O que tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo que está presente e que o escuta, se alegra muito por causa da voz do noivo, pois essa alegria já se cumpriu em mim. Convém que ele cresça e que eu diminua. Essas palavras foram ditas por João Batista quando ele foi perguntado se ele era o Messias, aquele esperado dos judeus. E a maneira como ele fala é tão gostoso, porque Deus falava muito ao meu coração. O amigo do noivo que está presente, o escuta, se alegra muito. É assim que a gente se sente. Nós somos os amigos de Deus. Estamos aguardando a voz desse noivo. Queremos ouvir a sua voz. Enquanto ele não vem nos buscar pelo arrebatamento, nós estamos atentos ao que ele está querendo dizer. E João estava dando um testemunho a respeito de Jesus. E é tão interessante que João também, no capítulo 1, versículo 15, ele fala assim, olha, este é aquele que eu dizia, ele vem depois de mim, mas é mais importante do que eu, pois já existia antes de mim. Que coisa interessante, né? Como existia antes de mim? João era mais velho que Jesus 6 meses, era primo dele, nunca tinham se encontrado. João tinha sido chamado para batizar por uma revelação de Deus, assim como também por uma revelação de Deus, ele sabia que aquele que estava ali era o esperado. Ele estava preparando o caminho do Senhor, como está escrito, João capítulo 1, versículo 23, ele diz o seguinte, eu sou a voz que clama no deserto. Endireitem o caminho do Senhor. No próprio livro de João, no capítulo 1, no versículo 26, ele fala, eu batizo com água, mas no meio de vocês está alguém que vocês não conhecem. Ele vem depois de mim, mas não sou digno de desamarrar as correias das suas sandálias. Coisa linda, ele sabia exatamente qual era o papel dele, para que ele tinha sido chamado, né? A Bíblia fala de outro João, não é o mesmo João Batista. Nós vamos falar um pouquinho sobre João o apóstolo, que também sabia, tinha recebido de Deus a revelação de quem era Jesus. E aí você lendo também o livro de João, capítulo 1, versículo 14, diz a palavra do Senhor já por este outro João, o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Esse habitou é o tabernaculou. O próprio Deus vindo ao mundo, ele habitou no nosso meio. E ele continua em João 1, versículo 12, ele fala, mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Somos filhos de Deus novamente. Fomos criados com esse propósito. Infelizmente pela queda, mas Jesus, porque Ele veio a este mundo, nós somos filhos de Deus. Aleluia! E nós temos que entender que, além de filho, nós fazemos parte do corpo, o corpo de Cristo, né? Jesus é o cabeça e nós o corpo de Cristo, onde, através dos muitos membros desse corpo, Ele usa cada um como Ele quer, da maneira como Ele quer, Ele distribui dons, Ele distribui funções, cada um. É Ele que sabe, é Ele que faz. Mas como filhos e também como corpo, nós também temos que entender que tem uma outra coisa que nós somos. Nós somos a noiva de Cristo. Olha o que diz na palavra de Deus, no livro de Efésios, capítulo 5, versículo 30 ao 32. Porque somos membros do seu corpo. Eis porque o homem deixará o seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. É interessante, ele está falando, nós somos membros do corpo, e de repente ele começa a falar do casamento. Ele fala, vai deixar o homem, a seu pai e a sua mãe, vai se unir à sua mulher, e serão os dois uma só carne.
E aí você começa a ver que o plano de Deus é a preparação da noiva, mas Ele usa também o casamento, a figura da aliança do casamento, para representar o que eu e você temos com isso. Ele se refere ao seu povo através dessa ilustração matrimonial, sendo Ele o marido e nós a esposa. Abra sua Bíblia no livro de Isaías, capítulo 54, versículo 5. Diz a palavra do Senhor: pois o seu Criador será o seu marido, o Senhor dos exércitos é o seu nome. Que interessante, Deus estabeleceu a aliança, que é feita no casamento, para ilustrar o nosso relacionamento. Como isso é sério, como deixou de ter valor hoje em dia o que é um casamento, né? Nós sabemos que, principalmente em tempos de pandemia, muitas e muitas pessoas resolveram simplesmente se juntar, porque não dava para fazer a festa. Mas aquilo que você profere, não estou falando apenas no civil, porque o civil é o casamento diante dos homens, mas quando você pede a bênção de Deus, você está dizendo diante de Deus, né? Olha, ela agora e eu somos um. E ali é formada uma aliança tremenda. E Deus, quando Ele está fazendo isso, Ele está ilustrando que essa mesma aliança de um casal, que vai dizer até que a morte nos separe, que vai trazer fidelidade, que vai trazer um compromisso de cuidar um para o outro, e um compromisso até que a morte nos separe, Ele usa isso para falar desse mistério da igreja, do corpo de Cristo, e aí também de falar dessa aliança que Ele faz conosco. Eu gosto de pensar nisso, que Jesus no Novo Testamento, Ele é apresentado como noivo, nós como a sua noiva, mas não é qualquer noiva. Ele está apresentando e está falando que Ele vai formar uma igreja, e a Bíblia diz que ela é escolhida, Ele que nos escolheu. Não foste vós que escolhestes a mim, mas eu vos escolhi, vos designeis para que vades e deis frutos, é o que diz a palavra do Senhor. Não qualquer noiva, mas Ele está dizendo que esta noiva de Cristo é uma noiva especial, é uma noiva pura, é uma noiva imaculada. Oh, glória a Deus! E tudo isso porque Ele está preparando para as bodas, a volta do Cordeiro, para o arrebatamento da igreja. E é isso que eu comecei, enquanto eu li aquele primeiro versículo, eu fiquei pensando que Deus conta conosco como amigos que estão na espera do noivo e se alegrando, porque Ele vai voltar. Mas quando você está lendo a Bíblia, quando você está estudando na profundidade, você chega, por exemplo, na parte onde, no Velho Testamento, muitas e muitas vezes, Israel foi repreendido por Deus. E aí a nação era acusada de cometer adultério. Olha o que está escrito no livro de Jeremias, no capítulo 3, versículo 20. Mas assim como a mulher que com traição se afasta do seu marido, assim você foi infiel para comigo, ó casa de Israel, diz o Senhor. Interessante, né? Porque Ele chama de adúltero, né? Vocês foram acusados de cometer um adultério com Ele. Então, nós temos que pensar que se Deus estava falando isso, só nós, olha a frase que eu estou dizendo, só nós, que conhecemos a Jesus, podemos cometer adultério contra Deus. Nós que recebemos a Jesus como Senhor e Salvador. Ele não está falando isso do povo de lá de fora, do mundo lá de fora. Olha o que está escrito no livro de Tiago. Hoje vocês vão passear na palavra. Livro de Tiago, capítulo 4, versículo 4 e 5, diz assim, olha, na minha tradução, né? Gente infiel, vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, se torna inimigo de Deus. Ou vocês pensam que é em vão que a Escritura diz, é com ciúmes que por nós anseia o Espírito que Ele fez habitar em nós? Coisa linda. Você sabia que Deus tem ciúmes de você? Gente, ciúmes é uma coisa doida. Ciúmes exagerado é falta de
na minha opinião, de segurança. Porque você não confia no outro e eu não confio em você, né? Mas aqui a palavra de Deus está dizendo que o Espírito Santo tem ciúmes de você. Isso é maravilhoso. Mas Tiago, sabe como ele começa essa passagem? Ele começa dizendo, meus queridos irmãos. Então ele está falando para nós, para você e para mim. É isso que ele está dizendo. Ele está dizendo que se nós somos amigos do mundo, então nós estamos nos tornando inimigos de Deus. O Velho Testamento, ele está cheio de passagens que quando ele fala sobre o povo de Deus, esse povo estava adulterando contra Deus. Por quê? Porque ele era infiel a Deus. E ele chama de adúltero. E quando você está lendo a palavra grega para adúltero, essa palavra, ela, não sei nem se é assim que fala, tá? É moichos. E representa aquele que trai, aquele que rompe os votos feitos de fidelidade, e aquele que esquece a aliança que ele fez. Tantos votos, né? Por isso que Deus ama quando você fala uma coisa para você cumprir. Para ele, aquilo lá é muito sério. O povo de Deus, quando ele foi entrar na terra prometida, um grupo de pessoas, eles se vestiram de coisas velhas, pegaram o pão bem bolorento, eles caminharam e chegaram perto do povo de Israel, que estava entrando aquela multidão e assustando todo mundo, e eles falaram, nós viemos de muito longe, olha, quando nós saímos, a nossa roupa ainda estava boa, o pão estava fresquinho, olha, eles não perguntaram para Deus, o povo de Israel, foram lá e fizeram aliança. Sabe o que aconteceu? Eles tiveram que honrar aquela palavra deles, sempre. Porque quando você faz uma aliança, aquilo é muito, muito importante aos olhos de Deus. E aí, nós precisamos então entender, por que Deus compara a idolatria ao adultério? Idolatria, Raquel. Olha que coisa interessante. Quando você lê Eclesiastes, capítulo 3, versículo 11, preste atenção no que está escrito. Deus fez formoso no seu devido tempo, tudo. Também pôs a eternidade no coração do homem, do ser humano. Ou seja, todos nós, todo ser humano, instintivamente, dentro dele, ele já nasce com algo, uma necessidade, uma busca. Alguns vão desviar e vão levar essa busca para o autoconhecimento ou para satisfazer seu desejo de cada vez entender mais. Mas eu me lembro, eu não sei quantos anos, 8, 9, em Olímpia, numa ilha que tinha ali perto do clube, fazendo um churrasco, e eu olhava para aquele céu e eu falava, tem que ter alguém, não pode ser só isso. Onde está esse Deus? Eu me lembro de eu perguntando isso. Será que o Senhor existe? Isso é sede, está escrito na palavra, Ele pôs a eternidade no coração. Então, nós podemos, dentro da nossa consciência ou inconsciência, algo faz você buscar de alguma maneira. Algo faz você perguntar, mas é só isso? Tem vida depois da morte? Será que é só isso e acabou? Vão virar tudo energia e acabou tudo? Tem dentro, faz parte da gente. Mas olha que coisa interessante, né? Quando você lê Romanos, capítulo 1, versículo 19 e 20, olha o que diz a palavra do Senhor. Porque o que se pode conhecer a respeito de Deus é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou, porque os atributos invisíveis de Deus, oh, glória a Deus, coisa que está lá, escondido é dele, mas o seu eterno poder, a sua divindade, claramente se reconhecem desde a criação do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que Deus fez. Por isso, os seres humanos são indesculpáveis. Não há justificativa. Não tem como você ignorar Deus. A verdade já foi implantada dentro de você. Vamos usar uma palavra como se fosse sede do sobrenatural, sede do eterno, mas também, mesmo que você não esteja com todo aquele coração voltado, a própria natureza, ela revela, a própria natureza mostra esse poder. Gente, vocês já pararam para ficar ver borboleta?
peixinho, passarinho, olha para as aves, olha a tonalidade das coisas. Não pode, não dá para a gente não pensar na existência de um ser superior criando tudo isso, porque Deus é real, o conhecimento dele está disponível, mas nós precisamos querer buscar, nós precisamos ter necessidade. Quanto mais a gente tem, mais ele vai preenchendo e se revelando. E aí acontece uma coisa louca, porque se nós não conhecemos o verdadeiro Deus, sabe o que acontece? Nós começamos a criar falsos deuses. É aí que a coisa chega. E esses falsos deuses ou falsos ídolos, olha o que está escrito em Romanos, capítulo 1, versículo 21 a 23. Porque tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Pelo contrário, se tornando nulo em seus próprios raciocínios e coração insensato deles, se obscureceu. Dizendo que eram sábios, se tornaram tolos e trocaram a glória do Deus incorruptível por imagens, semelhante ao ser humano corruptível, às aves, aos quadrúpedes, aos répteis. Sabe, quando nós pensamos em idolatria, normalmente a gente pensa só em imagem, né? E às vezes muitos irmãos católicos ficam tristes, porque parece que no meio de católico não há salvo. Queridos, no meio do protestante também não há salvos, apesar deles acharem que são. Mas Deus vai buscar todo aquele que tem sede e fome, aonde for. Aonde for. Conhecemos um homem de Deus, que ele conta o testemunho dele, onde ele diz que ele estava num terreno de macumba, recebendo um espírito, e quando foi mandado fazer um trabalho, o guia dele falou: esse nós não mexemos, que ele pertence ao homem lá de cima. Naquela hora, ele falou: bom, se tem um espírito superior ao que está comigo, eu quero conhecer ele. No caminho de volta, Jesus se revelou para ele. Então, nós não podemos, a Bíblia fala, nós não temos que saber quem vai subir ou descer, porque Deus se revela a todo aquele que tem sede dele. Então, nós não podemos pensar em idolatria apenas como imagem, como estátua, como altares, templos ou cultos que se fazem aos outros deuses. O meu foco hoje, de maneira nenhuma, é falar sobre isso, sobre essas imagens. Mas eu estou falando, o que eu quero é aquele cristão, aquele que se diz cristão, que está com a sua lealdade dividida, que está entre o mundo e está também com Deus. Tem muita gente assim, infelizmente. Sabe, Deus nos ama profundamente, mas quando eu e você, quando nós damos o nosso amor para amor, afeição, atenção, quando nós damos para as coisas do mundo, nós estamos, é como se nós já estivéssemos nos alistando para ser inimigos de Deus. Que coisa estranha. Olha, quando você, ou quando, eu não estou tirando, todos nós somos sujeitos a cair, tá? Quando nós buscamos nossos próprios prazeres, quando nós queremos que as coisas sejam do meu jeito, quando eu preciso ter o controle, porque senão, quem tem que ter o controle é ele, mas quando tem que ser do meu jeito, quem está no comando sou eu. O meu eu está centrado, eu estou sentado no trono, sou eu que mando, sou eu que quero. Então, por isso que eu falei que é uma coisa muito difícil, numa época onde infidelidade é tão comum, é muito difícil você, de repente, trazer esse conceito. As pessoas vão falar: ai, que exagero, que coisa dramática, que coisa terrível. Mas o sacrifício do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele mostra como o amor dele foi fiel. Um amor de morte, morte de cruz, para o sangue ser derramado, para que eu e você que nos assiste, para que nós pudéssemos novamente ser chamados filhos de Deus. É o que a palavra de Deus diz. É isso que a palavra de Deus diz. Sabe, muitos, e eu estou falando de cristãos, muitos eles estão divididos, achando que se tiver com um pé no mundo, um pé na igreja, não, está tudo bem, Deus está nisso, ele não está nem vendo. E aí começa uma série de pecados, porque quem está comandando é a nossa carne. Então a pergunta que eu quero fazer para você é: quem comanda a tua vida?
Quem comanda a tua vida? Jesus realmente é o Senhor da tua vida? Ou é você que decide, você que faz, você que por impaciência, por não esperar a resposta, anda rapidamente e depois corre atrás do prejuízo? Quem comanda a tua vida? Está escrito, mas a pessoa fala, mas eu quero. Cometer adultério é ser guiado pelos cinco sentidos físicos. Você olha, você vê, você quer, você gosta, você cobiça, não é verdade? E com isso, nós estamos alimentando o quê? A nossa carne. E, portanto, nós estamos fazendo o quê? Independência de Deus. Independência de Deus. O que está por trás de tudo isso? O que está por trás de tudo isso é o orgulho, é a rebeldia, é a soberba, é a altivez, o eu centrado, o egocentrismo. É isso que está por trás. Querer as coisas do jeito que eu quero, da minha maneira, na hora que eu quero, está demorando, Deus. Está demorando, Deus. Ele tem muita paciência. Olha para Moisés. Quanto tempo Moisés teve que ser preparado para chegar lá? Olha para Abraão. Deus prometeu um filho. Olha para Davi. Ele já tinha promessa, já tinha sido ungido. Isso acontece com todos nós. E nós temos que perguntar constantemente, porque o sacrifício de Jesus é que mostra o amor fiel dele, amor de noivo, nos buscando, nos resgatando. É isso que eu disse. Infelizmente, assim como Adão e Eva, nós achamos que as nossas escolhas são melhores do que a que Deus fez por nós. A nossa maneira de pensar, nossa, Deus não está entendendo, olha, que daqui é ótimo, está tudo certo. Os meus desejos são os melhores do que as escolhas que Deus fez para mim. Nós colocamos isso. E olha, eu vou dizer para você, o mundo é um amante sedutor. O mundo é um amante sedutor. E cada vez mais ele nos leva a se distanciar de Deus. Nosso coração vai ficando endurecido, nosso ouvido vai ficando surdo, cada vez mais. E eu quero ler com vocês Tiago, capítulo 1, versículo 16 aos 18. Olha o que diz a palavra do Senhor. Não se engane, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Pois, segundo o seu querer, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Quando eu penso na natureza e tudo que nela existe, eu fico falando, o senhor é craque, que bom gosto que o senhor tem, olha que criatividade, tem cada coisa tão maravilhosa que a gente olha e que vê, mas você sabe que você é o principal em tudo isso. Você foi criado e ele quer justamente primícia, é o primeiro. O ser humano é o auge da criação de Deus. O ser humano é aquilo que tem tudo a ver com aquele coração de pai. Como eu amo esse filho. É assim que a palavra de Deus. Mas o mundo vai seduzindo. O mundo vai fazendo a gente ir mais para trás. Então não é tão bom aquilo que Deus falou. Na verdade, o desejo, a vontade, muitas vezes até pode parecer bom. Pode parecer benéfico. Pode parecer que vai te fazer feliz. É isso que muitas pessoas prendem. Tem muito crente dizendo, mas isso é tão engraçado, é bobagem, é só diversão, não tem nada a ver. E assistindo coisas que no primeiro toque devia desligar. Porque se você reparar, olha, eu ainda não assisti um filme que não tenha alguma coisa indo diretamente bater contra a palavra de Deus. Todo filme tem alguma coisa que bate, é impressionante. É impressionante, eu nunca vi isso. Aí você acha, não, é brincadeira. Mas no fundo está cheio de maldade. Às vezes está zombando das coisas de Deus. Ou fala de infidelidade, como se a outra fosse muito melhor do que aquela que agora já está velhinha, que já, depois de 47 anos de casado, olha para a outra, é melhor. Entendeu? O mundo acha, é normal, passou a ser normal. E isso vai te contaminando, e isso vai te afastando, vai endurecendo, vai te ensurdecendo, e no final você acaba não mais seguindo a Cristo.
Enquanto eu estava escrevendo isso, Deus me mandou um recado para um jovem. E ele disse assim, olha, jovem, você está a um ponto de cair. Você sabe que o seu coração já está duro. Você sabe que você já está inclinado. Cuidado, isso vai te levar para a morte. Olha o que diz Provérbios, capítulo 14, versículo 12. Há caminhos que parecem certo ao homem, mas no final conduz à morte. Morte espiritual, queridos. E nós estamos aqui como pastores, querendo cada vez mais levar mais pessoas para a salvação, cada vez mais preparar a noiva que é pura, sem ruga, sem mácula para Jesus, cada vez, nosso desejo maior é sempre esse. Mas esses caminhos, eles seduzem, e eles vão ser diferentes para cada um de nós. Para um jovem, ele pode ser justamente a área, já que hormônios estão em fúria, pode ser de repente uma atração, hoje em dia pode ser atração para tudo, né? Para tudo, hoje em dia pode ser atração para tudo. Mas para algumas pessoas, necessariamente não vai ser o sexo. Para algumas pessoas vai ser o dinheiro, o poder, fama, né? Poder ter popularidade, com isso vão indo, vão fazendo, vão mexendo. Então, para cada um, esses caminhos são diferentes. Eu não posso julgar o seu, nem você julgar o meu, porque cada um vai dar conta de si. Eles podem até parecer que são lucrativos, que são benéficos, eles podem parecer que são aceitáveis, eu não estou fazendo nada de errado. Ele pode parecer que é sábio, que é prazeroso, ele pode. Mas, se for contra a Escritura, e se não for aquilo que Deus tem para você, não entre nisso, porque vai dar coisa errada. Nós temos que pensar que é o nosso relacionamento com Deus que vai trazer para a tua e para a minha vida, vida em abundância. Eu não sei se vocês já passaram um período que está tudo tão ruim, e de repente você fala, meu Deus, eu ainda vou ter que subir para pregar. Ou você está no teu trabalho, eu gostei do que eu ouvi outro dia, uma pessoa falando, eu estava tão duro, e de repente Deus me faz orar pela finança, e Deus abençoa tanto, e eu falava, mas e eu? Não sei se você já passou por isso, que muitas vezes Deus vai te usar, apesar da situação que você está. Você não precisa estar com tudo bem para que Deus possa te usar. O que você tem que entender é que não tem vida fora de Deus, não tem. E a melhor maneira de você permanecer nisso é você vigiar, é você orar, é você buscar a Deus. É isso que vai te manter, vai te trazer segurança. Eu e você precisamos escolher buscar e querer conhecer cada vez mais esse Deus. Se não, sabe o que vai acontecer? O nosso desejo vai se tornar um Deus, Deusinho, letra minúscula, e Ele vai ser o centro da nossa vida. E, claro, se nós falamos que todo ser humano tem necessidade de Deus, já foi colocado lá dentro, se você não conhece o verdadeiro, você cria o falso. Você vai atrás daquilo que não é. Você vai atrás de ídolos. Você vai atrás de ídolos. Podem ser imagens? Podem, mas eu não estou falando desses ídolos. Sabe, eu tenho descoberto que adorar a Deus é um crivo muito difícil. Nós tivemos um momento aqui de adoração que tremendo. Cada vez mais a igreja tem aprendido a adorar a Deus de um jeito maravilhoso. E Deus se faz presente mesmo. Você vê que as pessoas estão se consagrando, buscando e tudo mais. Mas eu quero dizer para vocês, adorar não é só isso. Sabe o que está escrito em Gênesis capítulo 22, versículo 5? O que Abraão falou para os servos dele, quando ele foi sacrificar o filho. Então disse aos servos, esperem aqui com o jumento, eu e o garoto vamos ali adiante para adorar a Deus e voltaremos. Sabe o que é isso? Primeira vez na Bíblia que a palavra adoração aparece. Sabe o que ele está dizendo que é adoração? Obediência. Ele está dizendo que foi Deus que pediu para ele sacrificar. Adoração era obediência. Você tem que entender o seguinte, ele está dizendo, eu vou ali adorar.
Diz a Bíblia que ele tinha tanta certeza que se ele tivesse queimado, por isso que eu não sou contra cremação, cremado. O que ele fala? Que Deus ressuscitaria o filho da onde? Das cinzas. Eles estavam com a madeira, com tudo, para pôr fogo no menino, não era isso? Ele tinha convicção de que Deus ia fazer aquela criança, aquele adolescente ressuscitar novamente. É o que a palavra de Deus diz. Que coisa louca. Que coisa louca. Queridos, eu e você glorificamos, honramos a Deus quando nós obedecemos. Nós podemos até dizer que nós amamos a Deus. Nós podemos até estar no culto, louvando, cantando, mas podemos elogiar, falar. Mas se nós não obedecermos, a idolatria já entrou no coração, porque sou eu que estou no controle de tudo. Tem que ser do meu jeito. Então não é adoração, é idolatria. E aí tem no livro Amós, capítulo 5, versículo 21. Olha o que Deus fala para aquele povo que estava em adultério com ele. Eu odeio e desprezo suas festas, e com as suas reuniões solenes não tenho nenhum prazer. Eles continuavam fazendo tudo igual, eles cantavam, eles continuavam sacrificando, tendo sábado de descanso, eles continuavam fazendo as 3 festas anuais. Olha o que está em Amós 5, no 23. Afastem de mim o barulho dos seus cânticos, porque não ouvirei as melodias das suas liras. Amós 5,14. Busquem o bem e não o mal, para que vivam, e assim o Senhor dos Exércitos estará com vocês, como vocês dizem. Eles achavam que estavam adorando, eles achavam, mas não é o que eu acho, não é o que você acha, é o que está escrito, a palavra é o prumo, é o que Deus diz. Então, se Deus diz, nós vamos agradecer, nós vamos obedecer, nós vamos continuar. Se eu fosse resumir tudo que eu estou falando, eu estou dizendo que obedecer traduz o seu e o meu coração. A obediência traduz tudo. Israel ouviu muitas e muitas vezes palavras de rejeição. Por quê? Porque eles não obedeciam. Eles não obedeciam. Eles não obedeciam, e nós devemos viver como filhos obedientes a Deus, e mais do que viver como filhos obedientes, amei a apresentação que nós fizemos hoje dessa criança aqui, sabe por quê? Porque nós temos que ensinar os nossos filhos a serem obedientes. Querido, se você deixa a criança entregue a si mesmo, se ela faz o que ela quer, do jeito dela, na hora dela, se ela gritar e você, calminha, não é bem assim, você tem que ensinar. Ela precisa aprender a obedecer. Porque senão ela nunca vai aprender a obedecer a Deus. Coisa louca. Tem tantas crianças dentro de casa que mandam nos pais. Está cheio de pai que tem medo do filho. Filho porque foram doentes, porque estavam doentes. Não, coitado. Como nós precisamos da graça de Deus. Como nós precisamos pedir para Deus sabedoria para ensinar nossos filhos. Porque senão nós vamos sofrer mais tarde, nós vamos chorar mais tarde. Nós precisamos saber falar não. Se a nossa palavra for não, é não. Se a nossa palavra for sim, é sim. Isso se chama fidelidade. Isso se chama formação de caráter de Deus em você. Isso se chama que a tua palavra tem valor. Aquilo que você falou, você tem que cumprir. Mesmo que vá contra você. É isso que a palavra de Deus diz. Criar filhos que obedecem para que depois eles também sejam obedientes a Deus. Vai ser mais fácil. Vai ser muito mais fácil. Eles precisam do teu exemplo. Eles precisam te ver orando, te ver lendo a Bíblia. Eles precisam te ver falando das coisas de Deus. Não é simplesmente chegar na igreja e deixar as crianças irem para a salinha lá, uma vez por semana, 1 hora. Não é isso que vai fazer a seu filho, a sua criança. Nós estamos falando de salvação eterna. Você está entendendo isso, gente? É salvação eterna, dos pequenos até os mais maduros. Salvação eterna. Precisamos disso. Olha o que está escrito em 1 Pedro, capítulo 1, 14 a 16, como filhos obedientes,
Não vivam conforme as paixões que vocês tinham anteriormente, quando ainda estavam na ignorância. Pelo contrário, assim como é santo aquele que o chamou, sejam santos vocês, também em tudo o que fizerem, porque está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. Se nós não obedecemos a palavra de Deus, nós vamos estar obedecendo a nossa carne, nós vamos estar obedecendo aos nossos desejos. E que é interessante, é que esses desejos, eles são de uma natureza caída, eles gostam da sugestão do diabo, eles gostam de obedecer aquela voz que fala: isso é bom, isso é legal, isso vai fazer a tua vida ser melhor. É assim que é, e a verdade então é trocada pela mentira. Eu não sei vocês, mas eu já ouvi tanta gente falando que, imagina, isso não é bom, isso é horrível. Eles trocaram aquilo que é bom porque está escrito na palavra. Não, o que é bom é o que está no mundo. O que é bom é o que o outro fala. O que é bom é o que eles estão vendo. E eu estou dizendo para vocês uma coisa muito louca. Muito louca. Não são os ateus, nem os agnósticos, não são aqueles que seguem outras seitas que devem ouvir essa palavra. Esses já não conhecem. A eles nós temos que orar para Deus trazê-los. Isso tem que ser feito e falado no meio da igreja, do povo. Não vai subir à igreja, não tem placa nenhuma, mas é a noiva. E como a noiva tem que estar pura, sem ruga, sem máscara. É isso que está escrito na palavra de Deus. Infelizmente são os que se chamam filhos de Deus. E aí eu vou colocar os crentes, eu vou colocar cristãos, eu vou colocar os católicos, os protestantes. São aqueles que, estando na igreja, que cantam, que fazem, mas que infelizmente estão vivendo num engano. Engano. E sabe, achando que ele pode ter o melhor dos dois mundos. Eu vou ser salvo, está tudo certo. E eu continuo fazendo o que eu quero. Eu continuo com o pé naquele barco, eu continuo... você coloca o pecado que for. É isso que a palavra de Deus está mostrando para nós nesse dia. Eu faço o que eu quero e Deus vai dando o meu aval. Mas é tão prazeroso, é tão legal, mas não tem maldade. Queridos, se está escrito, obedeça. Você já pensou? Essa palavra eu tremo cada vez que eu leio. Livro de Mateus. Mas Senhor, em teu nome, nós pregamos, nós profetizamos, nós curamos gente, nós expulsamos demônios. Ativismo. E Jesus vai falar: afastai-vos de mim, eu não vos conheço. Como assim não me conhece? Eu estava dentro da igreja, era lá que era a minha atuação, era lá que eu fazia as coisas. E ele fala: eu não vos conheço, vós que praticais o mal. Você nota então a responsabilidade que nós pastores temos com a vida de vocês? Você nota o que tem pesado para nós e o que tem vindo no nosso coração? E às vezes eu falei para o Caio: meu Deus, mais uma vez uma mensagem assim. Ele falou: é só orar e a gente falar com amor, porque quem convence é o Espírito. Nós não queremos que nenhum se perca daqueles que Deus tem trazido para estar aqui nesse meio, aqueles que estão ouvindo a nossa pregação. Essa é a nossa vontade. Mas assim, porque nós temos uma aliança com Deus. Ele é fiel, mas nós também precisamos ser. Assim como um marido ou uma esposa que ela é infiel com o cônjuge, nós temos que pensar que eu e você também podemos estar sendo infiel. É isso que eu quero que você pense. Porque quando alguém conhece a verdade, conhece a vontade, conhece a palavra, mas não pratica, que despreza o que está escrito, que continua seguindo a sua própria vontade, que não obedece, essa pessoa é idólatra e é adúltera. Sabe qual era o tema? Eu ia pregar semana passada, passei mal, não consegui pregar. Eu queria trocar. Ia ser eu, idólatra, eu, adúltero. Não é uma loucura? Não é uma loucura isso?
se a minha agenda é o que vale, se a minha vontade é o que vale, se é o meu desejo, se eu estou colocando os meus anseios acima de tudo, então, infelizmente, eu estou colocando acima de Deus, e eu que estou sendo centrado, eu que estou sentado, essa idolatria está até me cegando. E aí, nós nos opomos, e o que é pior, nós nos tornamos inimigo de Deus. Ou não sabeis que aqueles que amam o mundo são o quê? Inimigos de Deus, é o que a palavra de Deus diz. Tudo isso que eu estou falando para vocês, ela se apoia em sentimentos, pensamentos, desejo de ser feliz, de ser amado, de ficar contente. Mas aí vem a pergunta, o que é contentamento? O que é ser contente? As pessoas que às vezes não estão contentes, elas começam a cobiçar. Nossa, lá vem outro nome para mim. Você já pensou que você pode estar cobiçando? Como assim? Aquele está lá tocando e eu não. Aquele está lá pregando e eu não. Aquele está lá namorando e eu não. Aquele está lá. E aí começa. E aí vem uma porção de coisas. E a cobiça é justamente o contrário de contentamento. Cobiçamos quando nós achamos que aquilo que nós temos não é bom o suficiente. Aquilo que Deus tem dado não está bom o suficiente para nós. Né? Não, Deus, Ele não está dando o melhor. Você sabe que o diabo fez isso? E ele continua fazendo? O que ele tentou falar para Jesus? Olha, o que você está passando não está muito bom, né? Então, manda essa pedra mudar. Aí ela vira um pãozinho. Como se fora do cuidado de Deus para a vida de Jesus, fosse melhor. Volta lá para a árvore, volta lá para o Éden, que você vai ver a mesma maneira dele trabalhar. É a mesma maneira. Nós precisamos cobiçar, sim, mas as coisas do alto. Nós precisamos, sim, manter os nossos pensamentos. Senhor, leva o meu pensamento cativo. A coisa está ruim. Senhor, eu vou ficar quieto, porque senão vai ser uma explosão, vai dar caca, Senhor. A coisa vai ficar... Deixa eu ficar quieta, Pai. Em nome de Jesus, me ajuda, me ajuda. A nossa satisfação só vai ser completa quando nós estivermos praticando, andando na vontade de Deus. Põe isso na tua cabeça. Ele sabe o que é melhor para você. Ele sabe o que você aguenta e o que você não aguenta. Ele sabe até onde essa tua dor, essa tua luta vai te levar. E o que isso está trazendo de benefício para você, fazendo com que você, de repente, vá buscando mais a Deus, se fortalecendo mais em Deus. Tudo isso por quê? Porque nós temos uma aliança. Nós temos uma aliança com esse Deus. E esse Deus pode suprir tudo. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Gente, é o que a palavra de Deus diz. Se eu e você queremos receber tudo, se nós temos que receber tudo, nós temos que... O primeiro passo que eu e você temos que fazer é ter confiança nele. Você tem que crer nele, que ele é bom, que ele pode, ele vai, ele consegue, ele é poderoso. Ele não está dormindo, ele não está toscanejando, ele não está parado, ele não está surdo. Aquele que fez, ele fez o teu ouvido, ele ouve o teu clamor. É o que a palavra de Deus diz. Nós precisamos ter confiança nele, nós precisamos crer na palavra dele, sabendo que aquilo é o melhor, e crer que ele tem um plano para cada um. Esse é individual e diferente. E este plano, ele vai nos fazer chegar até lá. É o que a palavra de Deus diz. Sabe por quê? Porque ele é poderoso. Ele é suficiente. Ele é o desejado das nações, é isso que a palavra de Deus diz. O teu noivo é o desejado das nações. Eu não sei você, como foi teu casamento. Hoje em dia está virando até uma máfia. Máfia, quando eu falo, é porque no final os noivos que têm que dar lembrancinha, você gasta tanto, é um trem tão doido. Casamento é uma coisa que seria linda, a união de duas pessoas, um amor sendo prometido, proclamado, que vai ser para sempre. Mas quanta coisa se faz na preparação para um casamento. Você vai ver roupa, vai ver tudo, tem tanta coisa. Enquanto isso, está preparando onde vai morar, se vai para cá, vai mudar, muitos preparativos. É assim que nós estamos com vocês. É assim que nós estamos com vocês.
Nós estamos querendo preparar a noiva. E nós precisamos mostrar, olha, isso daqui não está legal. Isso daqui vai dar ruim. Isso aqui vai dar ruim. Você tem que chegar em Deus e pedir para Deus, Senhor, muda meu coração. Eu estou começando a desviar. Cuidado com o que você está falando. A Bíblia diz que o reino dele já é nosso. Já é nosso. Mas nós precisamos buscar em primeiro lugar. Tudo que você precisa vai ser acrescentado quando você buscar Deus em primeiro lugar. É o que a palavra de Deus diz. Foi por isso que eu coloquei que Satanás tentou Jesus, tentando fazer com que ele fosse buscar a provisão longe do Pai. É isso. Quando a gente deixa de ficar contente com a provisão, com aquilo que Deus está dando, nós vamos buscar a provisão aonde? Na nossa própria força, no nosso próprio braço, da nossa própria maneira. Que pregação difícil. Que pregação difícil. Mas que pregação com amor. Gente, nenhum que Deus nos deu. A gente está falando, Senhor, que nenhum se perca, que nenhum se extravie, que nenhum endureça o coração, que nenhum fique com o ouvido surdo, nenhum, Pai, nenhum. A gente fala, a gente ensina, a gente adverte, a gente exorta, mas você precisa deixar ser convencido pelo Espírito Santo de Deus. Qual é o erro? Eu não sei o teu, eu tenho que olhar para mim. Eu sou ovelha como vocês, e eu tenho que ver o que eu tenho errado como vocês. Mas eu sei que Jesus está voltando. E nós, como pastores que estamos preparando, você vai falar, nossa, mas eles só falam na volta de Jesus. Eu não sei quando vai ser, pode ser daqui 1 ano, 10 anos, eu não sei. Nós sempre vamos estar preparando para a volta. Mas sabe o que diz a Bíblia? Que antes da volta, vai ter um derramar do Espírito. Gente, vai ser um negócio que ninguém jamais experimentou. Você sabe o que é você ser... Eu não estou falando daquele bambambam que você acha que é um homem de Deus, uma mulher de Deus, que tem fé. Não. Você já pensou Deus falar, vem que eu quero que você ressuscite um morto? É o que a Bíblia diz. Esse derramado Espírito que vai ter, ele vai usar a tua vida, a minha vida, todos aqueles que estiverem prontos. Mas nós precisamos entender, quando esse mover passar por toda a terra, quando ele vier sobre todas as nações, não vai ser um negócio aqui, um foguinho aqui nessa igreja, aqui, não, vai ser algo tremendo. Mas serão para aqueles que estão prontos. Aqueles que estão dizendo, eis-me aqui, usa-me para louvor da tua glória. É isso que a palavra de Deus diz. Sabe o que o pessoal está falando aí nessa época de pandemia? 30% dos cristãos já esfriaram e saíram da igreja. 30%. Alguns até continuam, mas já estão com um pé lá no mundo e um pé aqui. E se você pensar um pouquinho na parábola das 10 virgens, e ali nós estamos falando de arrebatamento, o que ela diz? Todas eram virgens, as 10, mas só 50 subiram com o noivo, entraram na presença do noivo. Eu não quero ficar para trás, e eu tenho certeza que você também não. Eu tenho certeza que você vai entender que é por amor que nós estamos dizendo, vigia o que você está olhando, vigia o que você está lendo, vigia o que você está assistindo, vigia a sua boca, o que você está falando, vigia teus pensamentos, ninguém está vendo, é só você, vigia, porque a coisa está mais séria do que você está pensando. Vigia, porque Jesus está às portas. É isso que nós precisamos pensar. Prepare-se, noiva de Cristo, prepare-se. Deus está buscando aqueles que irão se posicionar. Deus está buscando aqueles que vão ser seus embaixadores. Gente, eu já falei isso, nós moramos no Iraque. E foi lá que eu entendi a dignidade do que é ser um embaixador. Porque nós morávamos num país estranho, no meio de uma guerra, e um dia falaram, o embaixador do Brasil vem vindo. Oh! Que coisa tremenda. A preparação para receber aquele homem e a esposa dele. Aquilo que ele abria a boca, ele não falava dele, ele não falava o que ele pensava, o que ele achava. Ele abria a boca para falar o que o Brasil falava, o que o presidente dele dizia. Ele era o representante legal
do presidente do Brasil naquele país em guerra. Você é assim. Você é assim, você é embaixador desse Deus. Você tem que abrir a sua boca, não para dizer, mas eu acho, mas eu não gosto, mas eu não quero. Não, essa passagem, não, isso daqui não é para os nossos dias. Queridos, é o que está escrito, você é embaixador deste Deus. É para isso que Ele te chamou.